Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do BLCast, podcast da BL Winner, podcast que traz pessoas que entregam resultado, que gostam do que faz, e hoje eu estou aqui com Pedro Senhorelli, especialista em OKR, que a gente espera aqui trazer muito conteúdo bacana para a gente. Fala Pedro, como vai? Bom dia, cara, tudo bem? Tudo ótimo. Joia. Primeiro agradecer a tua presença, gentilmente, e de muita prontidão você aceitou, cara, legal. Obrigado por você estar aqui conosco. Legal, obrigado pelo convite. Pô, imagina. Pedro, eu vou deixar, antes inclusive de falar como chegamos até você, né, mas para você ficar à vontade, se apresenta também para o nosso público, por favor, cara, como você preferir. Bom, um engenheiro, né, de formação, que nunca pensou em empreender, né, mas hoje estou aqui bem feliz nessa agenda, né, com a minha empresa, com a Pragmática, ajudando outras organizações a passar por essa jornada de implementação de OKR. Né, fui durante 20 anos gerente de projeto, né, PMI, a gestão de projetos tradicional, né, e um pouco a vida foi me levando assim, nessa direção da gestão de negócios, da execução de estratégia e tal, e hoje estou aqui. Né. Legal, Pedro. Pedro, como a gente havia conversado, né, o grande objetivo nosso hoje aqui é, de forma muito prática, você trazer para o nosso público como que a gente, não só o que é um OKR, para quem realmente não faz a mínima ideia do que seja, não a gente conceituar, mas trazer de forma muito prática. Mas eu acho que, claro, faz sentido sim, pedir para você rapidamente também, enfim, colocar aqui para o pessoal o que é a metodologia, conceituar aqui para a galera que está nos assistindo. Claro, né? Botar pelo menos a turma um pouquinho na mesma página. Isso assim, né? Partindo da definição do John Doerr, né? que ele escreve no livro o Avalie o que Importa, né? Um protocolo colaborativo de definição de metas. Né? Então, né, para traduzir numa frase assim simples, né? Então ele né, aprendeu isso lá do Andy Grove, na Intel, lá na década de 70, 80, e foi dentro de uma situação que a Intel estava passando ali com uma concorrência feroz ali na fabricação dos microprocessadores, e foi um jeito que o Andy Grove pensou, né, a partir de Peter Drucker, de Management by Objectives e tal, assim, bom, como é que eu faço para alinhar todo mundo em torno dessa agenda prioritária aqui da empresa, né? E a partir daí ele foi, né, extraindo os conceitos ali do MBO e criando o conceito do OKR, né, ou OKR, né? Então, não tem nada de novo. Alguns falam metodologia, eu sou meio reticente de falar metodologia, né? Método com certeza não, né? Acho que a palavra do John é interessante, é um protocolo colaborativo, né? Um processo, né? Então, acho que esse é um aspecto importante que as pessoas têm que ter em mente quando a gente está conceituando o OKR, né? Porque a turma olha, o objetivo, né? O O, e os Key Results, né? O KR, né? E olha para aquele formato e acha que é aquilo, né? Mas na verdade aquilo ali é a pontinha do iceberg. Né? Então, obviamente, né, você tem essa estrutura, né, mas você precisa chegar nessa estrutura que vai efetivamente alinhar as pessoas e definir o foco, né, o O e os KRs, mas a forma de você chegar nisso também é super importante. Né? Então, talvez na nutshell, assim, seja isso o OKR. Assim. Legal, cara, legal, Pedro, bacana. Bom, primeiro que você já falou aí, normalmente a gente também escuta falar, poxa, essa nova metodologia, nem tão nova assim, com certeza não tão nova assim. E eu vou buscar também aqui, Pedro, primeiro, né, a gente estava falando dos bastidores que a BL Winner a gente aplica, né, inclusive eu vi você comentando que lá na Pragmática, sua empresa, vocês não são aquela coisa de casa de ferreiro, espeto de pau, casa de ferreiro, espeto de ferro, né? Uhum. E aqui também, a gente tá apanhando pra caramba, né, cara? Há um certo tempo já, aplicando a metodologia. Então eu vou buscar, inclusive, dúvidas nossas mesmo aqui, que a gente vem, inclusive, errando em uma série de coisas, né? E aí eu queria... primeira pergunta, né? OKR, somente para empresas tech, de tecnologia? Não, aí você também trazer um pouco da tua experiência nos seus clientes. Uhum. A gente quebrando alguns paradigmas aí. Com certeza não é só para empresa de tech, né? E aí trazendo a minha definição de OKR, né? Assim, é uma forma de você traduzir objetivo, uma visão de médio, longo prazo
em objetivos de curto prazo, com foco, clareza e alinhamento. Então, essa é a frase com que eu resumo, a partir da minha experiência, o que é o OKR. Né? Então, qualquer pessoa, time, organização que precisa ter uma visão de mais médio ou longo prazo, né? Me diz qual não precisa, né? O ponto é, cara, quando você precisa traduzir isso, tá bom, o que eu faço hoje? Qual que é o resultado que eu entrego hoje, amanhã e no dia seguinte, na semana seguinte, que vai me trazer, né, a visão de que eu estou caminhando na direção correta. Né? Então, a gente está acostumado a ver empresas, né, gigantes aplicando, startups e tal. Eu tenho uma aplicação, por exemplo, que foi com 2 psicólogas, num contexto totalmente non-profit, assim, a gente não estava visando lucro ali. Elas estavam exatamente tentando, elas estavam trabalhando, acho que já eu não lembro exatamente, um ou 2 anos num tema. E elas já tinham tentado de diversas maneiras, assim, com os indicadores e tal. Elas trabalham, psicólogas, trabalham com pessoas e estavam querendo conhecer aquelas pessoas e estruturar um processo para manter o conhecimento, né, ativo daquelas pessoas. As pessoas estão mudando, né, de carreiras e visões, enfim, objetivos. Então elas queriam ter aquilo monitorado, vou dizer assim, de maneira mais simples, né? Só que elas não conseguiam ter clareza nem exatamente de onde elas queriam chegar e nem como, né? E aí a gente usou o conceito do OKR em cima disso, né? A gente foi batendo um papo assim, puxa, isso aqui pode funcionar. Eu falei assim, pode sim, vamos lá, né? E aí a gente fez isso, né? Então, num contexto totalmente fora do que a gente está acostumado, né? E de fato, assim, em umas 3 ou 4 reuniões, a gente conseguiu estabelecer a direção aonde se queria chegar. Então esse é um propósito do OKR, né? A clareza. Não, é para lá que eu quero ir, né? É lá que eu quero chegar, né? Então essa é a visão de médio e longo prazo. E tá bom, beleza, e aí como é que a gente faz para percorrer, né? Quais são os key results, os resultados-chave que nos mostram que estamos indo na direção daquele objetivo, daquela visão, né? E aí tudo bem, e aí o que a gente vai fazer então para entregar aquilo, né? Então assim, pode ter, acho que assim, exemplo mais talvez concreto e claro de que serve para todo mundo, né? Cara, legal, eu justamente essa era a segunda pergunta, e você já entrou no tema. Se nós estamos falando de também um protocolo, vou usar o termo que você utilizou, um protocolo somente para grandes empresas, né? Então, tech, ou seja, quebramos isso, tá claro que não. E também não estamos falando de empresas só grandes, né? E aí vou pedir também, Pedro, aproveitar para você contextualizar para a galera, que também esse é outro ponto legal. A gente gosta de trazer pessoas que, nada contra acadêmicos, obviamente que nada contra isso, mas que realmente estão ali na massa, com a mão na massa, porque são coisas distintas, né? Você vem de um grande case aí, que enfim, o mercado de telecomunicações. Também queria que você posicionasse isso, e aí já traz também essa tua experiência lá, para depois a gente cair na tua parte empreendedora. Quando você está trabalhando com mais de uma pessoa, né, existe uma coisa que se chama comunicação, né, que é necessário entre essas pessoas, né? Porque você tem uma visão sobre aquele tema, aquele problema, aquela ideia, o que quer que seja. A outra pessoa, por mais que esteja trabalhando com você, ela vai ter percepções diferentes sobre aquele mesmo tema. Então, o ponto é que vocês vão precisar se alinhar, né? Quaisquer 2 pessoas precisam se alinhar. Às vezes a gente com a gente mesmo, né? Não tem a clareza das coisas, né? Então imagina isso em grande escala, né? Em grandes empresas, né? Os canais de comunicação são infinitos, né? Crescem exponencialmente com... Inclusive, Pedro, desculpe, se você quiser dimensionar e quiser citar, fique à vontade, o nome da empresa, para a galera ter realmente ideia, a noção do que foi esse case. Tá. Então, onde eu aprendi, né? Foi na Nextel, onde eu era PMO, né, gerente de projeto, e cuidava da parte da gestão de indicadores.
E aí o presidente chegou para mim e falou, nós temos que ter OKR aqui na empresa. Eu fui pesquisar, né, na internet o que era isso, né? Tinha muito menos informação do que tem hoje, né? Legal. Isso em que ano, Pedro? 2017. Ou seja, faz 5 anos, né? E aí fui pesquisar e a gente começou e aí foi dando errado, deu mais um pouquinho errado, erramos mais um pouquinho, né? Mas qual que é o ponto, né? A gente foi... e é isso é que é vital, né? Que você vai errar é inevitável, né? Mas você precisa conseguir aprender ao longo desse percurso, né? Para você ir vendo aonde você deveria estar, onde você errou e o que você tem que fazer, né? E aí algumas dessas coisas, isso foi muito interessante nesse piloto. Foi a primeira experiência que eu tive, né? De todas essas situações, cara, como é que a gente começou a resolver os problemas, né? As nossas dificuldades? Conversando. Né? Então foi num alinhamento, né? Esse foi o primeiro grande aprendizado que eu tive com os OKRs, que assim, poxa, eu tinha carta branca do presidente para implementar OKR na empresa, né? Mas isso não foi suficiente. Né? Não era um projeto do Pedro, né? E mais do que isso, por mais que o presidente ele estava patrocinando aquele projeto, né, de implementação do OKR, só isso não foi suficiente. Só. Imagina, o presidente emprestando a autoridade dele para este projeto, só isso não foi suficiente. A gente precisou engajar o C-Level inteiro, senão a coisa não ia acontecer. Né? E engajar o C-Level passou por ter conversas. E aí você tem outros livros aí que o pessoal, né, pode ler e tal, mas assim, cara, encare, né, the brutal facts. Né? Então, quais são os fatos, né, que a gente precisa tratar aqui para fazer esse negócio funcionar? E aí a gente começou a conversar sobre isso. Né? E aí a gente começou a sair do outro lado. Né? E aí a gente começou uma espiral mais positiva. Né? A gente continuou errando, mas a gente começou a acertar mais do que errávamos. Né? E isso é tão mais complexo quanto maior é a empresa. Né? Mas se você já tem 5 pessoas, 5 colaboradores, né, o teu time ali, que você já tem um nível de complexidade. Mas à medida que você tem outros times que você precisa alinhar, né, e no meu caso a gente começou com 1.200 pessoas, né, e foi assim, um treinamento de 15 dias de treinamento para 1.200 pessoas. Assustador. Assustador, assim, louco. Não façam isso em casa. Né? Eu não era profissional, né? Aquelas coisas, né? Não, ele é profissional, ele sabe o que está fazendo. Não, eu não sabia o que eu estava fazendo. Né? Então, assim, comece menor, né? E aí depois você vai crescendo. Né? Então, obviamente, com grupos menores. Né? Deixa eu até aproveitar esse gancho. Quando você diz comece menor, o que você quer dizer? Você está falando para as grandes, é o quê? Prototipar a coisa? Olha, vamos pegar um pedacinho desses 1.200. Eu prototipei, só que o meu protótipo era grande. Né? Então tem que começar pequeno mesmo, com 2 times, 3, 4, assim. Pô, legal também, cara, você falar isso, pessoalmente, Pedro, desculpa te cortar, mas como a gente tem um público de pequenas e médios, principalmente, legal você falar isso. Por favor, fique... E não começa com um, porque essa é uma coisa que é importante, né? Isso eu já tinha claro desde o início, né? Mas mesmo assim enfrentei várias dificuldades, né? O que acontece? As pessoas elas vão lidar de maneira diferente com o conceito do OKR. Então, se você tem um time de marketing, por exemplo, e um time de finanças, que foi assim que eu comecei, eu já tinha essa consciência, assim, não, são bichos diferentes. Né? A turma de marketing, né, tem um perfil, trabalha de um jeito, tal. A própria natureza da atividade, né, demanda determinadas coisas, muitas vezes não tem horário, né, tem aquele processo criativo. Perfeito. E, por exemplo, finanças. Né? Finanças é mais processual, tem mais indicador, tem mais data para cumprir, assim, de processo, de contabilidade, de fluxo de caixa, esse tipo de coisa. Então, é um perfil diferente de pessoas que trabalham lá. Então, as pessoas vão entender de maneira diferente os conceitos. Então, porque as lideranças também são lideranças que são diferentes, têm perfis diferentes. Então, é interessante você começar um piloto pequeno e com times, assim, diferentes. Né? Porque você vai vendo, e aí é importante na implementação você conseguir olhar de fora a organização, olhar e falar assim, tá bom, como é que o marketing está lidando com isso? Estou usando esse exemplo, né? Mas como é que o marketing está lidando com isso e como é que finanças está lidando com isso?
Né? Por quê? Porque a organização precisa das duas áreas para entregar o seu fim, né? E a organização precisa olhar isso de fora. Né? Então você tem os times aprendendo com OKR, né? Os diferentes times, e você tem a organização aprendendo com OKR, né? Sob uma outra ótica. Né? A ótica do negócio ali no time, trabalhando e tal, mas a ótica da gestão. Né? Como é que isso aqui se serve enquanto ferramenta de gestão para a organização? Né? Porque enquanto tem 2 times usando, aquilo ali está solto. Né? É só dentro do time e tal. Só que à medida que mais times forem usando, isso vai começar a ficar mais complicado. Né? O processo, né? Você voltou lá no protocolo. Né? Como é que você faz todo mundo, né, trabalhar e ir alinhando isso em torno da estratégia? Né? Essa dificuldade, a complexidade, ela vai aumentando. Né? Então a organização precisa aprender. Né? Como é que a gente vai fazer à medida que estiver entrando mais times? Porque os times individualmente usando OKR é diferente da organização usando OKR. E agora olha só que loucura, né, cara? Ó, você já trouxe, você falou, ó, eu tenho uma aval do presidente, ou seja, o presidente falou, vai e faz, C-levels falando, legal, vamos fazer, né, após uma boa comunicação, e mesmo assim, toda a dificuldade, né? E você tá comentando, Pedro, eu tô aqui pensando... Tá acelerando ele. Cara, nós somos uma empresa de 10 colaboradores e é isso, né? O que me deixou mais tranquilo foi no começo aqui, você falou, né, que eu comentei que você, ó, tá difícil, tá desafiador, nós estamos errando, você falou, então fica tranquilo que vocês estão errando, tá dando certo, né? Porque realmente, assim, o desafio é grande, né? Você coloca um objetivo, KR, não, tira esse KR, isso não tá aspiracional o suficiente, o objetivo. Então, aí eu queria, talvez para traduzir tudo isso que você está colocando, de maneira prática, para quem está nos ouvindo aqui, como é que a gente consegue, sabe, se você conseguir trazer olha, você trouxe marketing, por exemplo, e finanças, né, e o financeiro, você conseguiria pegar um exemplo legal, ó, então vamos aqui, um objetivo, KRs, máximo quantos KRs, na metodologia ali, o protocolo nos dá algumas diretrizes, queria que você falasse também um pouquinho sobre isso aí, ilustrando dessa maneira. Uhum. Em geral, não se recomenda que você use uma métrica para definição de sucesso. Né? Então, se pegar um caso de vendas, né? Não, bota uma meta de vendas para o cara, né? E o que pode acontecer? Né? A gente tem que lembrar de um autor israelense, né? Do Goldratt, que ele fala assim, diga-me como me medes que direi como me comporto. Né? Então, se você dá uma única meta para ele, né, que é vendas, o que pode acontecer? Ele vai passar por cima dos coleguinhas em busca daquela meta. Senão, cara, você está me medindo por isso, você vai me pagar meu bônus por isso, ou o que quer que seja. Né? E aí ele pode deixar um rastro de sangue assim, pela organização. Né? Eu diria que na maioria das organizações isso não vai ser um comportamento saudável desejado. Né? Você quer atingir as metas, mas não à custa de tudo, né? Não à custa do coleguinha e tal. Né? Então, você tem uma outra métrica que pode ser satisfação dos colaboradores ali. Nossa, o Lucas é um ótimo vendedor e tal, mas ele atropela todo mundo. Né? Então você pode chegar um RH, um presidente, pode chegar num momento e falar assim, puxa, olha, tá legal, você tá trazendo bastante resultado, mas olha, tem um outro lado aqui e tal. Então por isso você deveria usar pelo menos 2 métricas, né? 2 key results. Né? E aí tem já um exemplo de vendas, né? Tá. Receita, qualquer coisa nesse sentido, e uma métrica de satisfação, por exemplo. Tá. Né? Você pode ter, por exemplo, em finanças, né? A gente usou isso, né? Isso era uma dor que a gente tinha muito grande, que era um processo, né, de fechamento contábil. Né? Então, em grandes empresas, isso é um desafio, né, via de regra. E então você fecha lá, sei lá, até o 10º dia útil, né, você tem um fechamento contábil. Só que aí quando você vai fazer uma reunião executiva para discutir os números, você só pode fazer a partir do 10º dia útil. Né? 10º dia útil nós estamos chegando quase na metade do mês. Né? Aí você tá na metade do mês para olhar o número do primeiro dia útil do mês passado. Ou seja, já é uma informação de 45 dias de idade. Né? O quanto aquilo ali já permanece válido, né? Então, se você consegue ir numa direção de, puxa, ter um fechamento contábil mais expedito, né, eventualmente até com menos erros e tal, né, então tem outras 2 ideias aqui, né, fazer um fechamento contábil mais rápido, obviamente sem erros,
Né? Não, fechamos aqui em um dia, mas tudo bem, você teve que abrir de novo o DRE, não sei o que. Não adianta, né? Você perdeu o tempo. Né? Então, uma métrica aí de qualidade do valor que você está gerando. Né? Então, poxa, tá bom, você faz um processo de fechamento contábil mais rápido, você consegue analisar informações mais fresquinhas e tomar decisão mais rápido em cima de informações mais frescas. Provavelmente você vai ser mais preciso nas suas análises, né? E coisas do gênero. Hoje todo mundo fala, né, do data driven, né? Não, beleza, sou direcionado a dados, mas com dado de 1 ano atrás. Não adianta muito. Sim, né? Sim, perfeito. Legal. Pedro, eu acho também legal, quando a gente começou, né, algo que eu, junto ali com o time, a gente falou, poxa, tem um negócio aí que a gente não pode errar. E aí eu queria ver se você concorda com isso, a gente está no caminho. Ou se a gente continua errando. Mas que a gente realmente conseguisse ter muito claro que essas nossas métricas precisavam estar balizadas em resultado, no impacto, e não necessariamente na atividade. Né? A atividade ali é o meio, a tarefa é o meio para o impacto. Então, eu queria ouvir um pouco de você. É isso mesmo? É essa linha, a gente ouve, né, falar, e a gente busca pelo menos fazer assim, o objetivo aspiracional realmente, e o KR ali, ele precisa ser quantitativo, com o quê de qualidade, enfim, eu queria que você, se estamos na linha ou não. O O, ele é a parte dessa estrutura do OKR que conversa com o nosso lado emocional, né? Por isso que ele tem que ser inspiracional, aspiracional. Tá. Né? Ele tem que comunicar o valor que se está buscando gerar para aquele ciclo, né? Aquele pedaço da estratégia, enfim. Né? E os KRs são evidências de que a gente atingiu aquele objetivo. E, via de regra, eles são números. Né? Você tem que ter uma quantidade ali, vamos dizer. Tá. Né? E, preferentemente, uma quantidade de um valor gerado. Né? E não de algo feito. Porque algo feito não necessariamente gera valor. Né? Ok. Então, o KR ele tem que ser construído dessa maneira. E a gente vai ter, muitas vezes, a gente vai ter dificuldade de traduzir algo feito em medição de valor. Né? Como é que eu sei que aquilo que eu fiz está gerando valor efetivamente? Né? Então, é um exercício, porque às vezes você está num trimestre e você tem aquela situação, beleza, aqui conseguimos identificar o nosso KR de medição de impacto. Né? Aí no próximo trimestre, você está discutindo um outro problema. Peraí, mas e agora eu não posso mais usar aquele ali porque é uma outra coisa. Aquele KR lá que você escreveu no outro trimestre não faz mais sentido. Tal. Então, tá bom, e agora? Como é que eu faço para pensar não em atividade, mas em impacto? Né? E com o tempo, com a prática, você vai pegando, ou deveria ir pegando, né? Não, tá bom, vamos pensar assim, vamos pensar dessa outra maneira e tal, para ir encontrando sempre a forma de você medir o resultado. Né? E tem que ir perseguindo, porque não vai sair perfeito da primeira, não vai sair perfeito da segunda, mas tem que ir persistindo. E aí, Pedro, o cara então que está nos ouvindo aqui, né, a pessoa que está nos ouvindo aqui fala, poxa, legal, eu tenho uma empresa pequeno porte e eu quero começar. Por onde? Começa pela missão do negócio e depois isso desdobra? Como que começa isso? Bom, primeiro, eu gosto muito de dizer isso, não tem uma receita de bolo. Legal. E às vezes esse é um problema, né? Porque as pessoas querem regrinhas a seguir, né? Uma receitinha de bolo e né? Pronto, tá aí, né? Jogou um pó mágico e as coisas estão funcionando. Né? Não tem. Né? Então você pode, e depende muito do contexto, né? Você pode começar com a missão da empresa, né? Especialmente, né, se você tem eu tive um cliente, né? Vou te responder por um exemplo aqui que me ocorreu agora. Excelente. Né? A gente começou com os 2 times e a gente estava fazendo lá, um time estava indo melhor do que o outro, estava com mais dificuldade lá e tal, e tinha uma pessoa que estava liderando o projeto lá dentro, e ela falou assim, Pedro, mas está faltando aqui a visão da empresa para a gente conectar essas coisas. Eu falei assim, ótimo, que você já está começando a ter essa visão, né, sentindo essa necessidade, né? Porque os times vão precisar trabalhar numa direção que é a direção que a empresa está indo. Né? Então, às vezes você pode começar pela direção da empresa, pela missão da empresa e tal, ou às vezes você pode começar simplesmente por um time. Né? Não, vamos pegar e vamos testar aqui dentro de um time. Ok. Né? Porque dependendo da situação que você está, você muda uma metodologia, né?
Às vezes você não tem nenhuma, só de você colocar uma já começa a ajudar. Né? Às vezes você já tem um processo ocorrendo, né? Já tem uma coisa que está mais ou menos estável. Se você introduz uma metodologia já com CEO e o C-Level e tal, né? Os diretores, quem quer que seja, às vezes pode dar umas derrapadas ali e aí a empresa começa a perder resultado. Né? Então, você tem que ter, acho que tem que ter um cuidado para fazer um experimento, né? Para você aprender como o OKR funciona, sem prejudicar o negócio. Né? Então, tem que, acho que, ponderar isso. Né? Às vezes, se você não tem nada, aí pode começar mesmo com a missão e tal, e aí depois ir construindo os OKRs e desdobrando. Isso, vai desdobrando. E aí vai desdobrando. E Pedro, outra pergunta também. O que você, nos seus clientes, fala, ó, isso nós não vamos errar, sabe? Aquela coisa que você não erre nisso. Né, ou pelo menos busque não errar nisso, sabe? O que é normalmente erro crasso aí que você vê com certa frequência? Disciplina de acompanhamento. De acompanhamento. De acompanhamento. E como então não é... Aí entra, vou agregar uma outra pergunta, a parte dos rituais, né? É isso. Como que... Já vai começar muito errado se você não tiver assim, a liderança engajada naquele tema. Você começar só com o time... E a liderança ali daquele time, ou um pouco do C-Level, não sabendo que a coisa está acontecendo, né, como a coisa está evoluindo, né, que vai ficar aquele negócio vai ficar solto, e o pessoal não vai dar a tração que necessita, né, que precisa, e não vai aprender os conceitos. Então, mesmo prototipando, legal, vamos mexer com só marketing e finanças. A direção da empresa precisa estar ciente e engajada que está acontecendo. Legal. Sim, porque senão, inclusive, vai conflitar. Porque aí o diretor fala, não, você tem que fazer aquele outro negócio. Não, mas peraí, o nosso OKR... Aí já errou, né? Porque você definiu o OKR num negócio que não é importante. Tem outra coisa mais importante. Né? Então, a coisa precisa estar bem combinada. Perfeito. Legal. Você falou aí, e isso realmente foi algo que a gente sentiu na pele, assim, quando a gente... Uma dificuldade foi, porque a gente aprendeu que nós tínhamos, inclusive, dificuldades em priorizar. Porque realmente fica muito claro, né? Quando você coloca, legal, esse trimestre, o que vai ser? É isso aqui. 3, 4 objetivos lá no máximo, alguns KRs, só que o tempo inteiro tem oportunidade. Então, né, você também sentiu isso, Pedro? Essa dificuldade no não, porque essa é uma dificuldade que a gente sente. Essa é uma coisa que a gente tem que aprender. Foi uma coisa que o Jobs falou, né? Não é só... Foco não é você dizer sim para algumas coisas, né? É você dizer não para outras. Né? Então, às vezes... E por isso, assim, nesse momento em que a gente vive, né? Você fazer ciclos anuais de planejamento, né? Assim, não tem o menor cabimento, né? De fazer o mesmo processo robusto, demorado, né? Para você ter um plano anual. Porque, inclusive, se você definir algumas prioridades para o trimestre, no meio do trimestre você já está tendo que repriorizar, né? Porque a coisa está mudando com muita velocidade, né? Então, se usa tipicamente um ciclo de 90 dias, mas não é obrigatório, né? Você usar um OKR por trimestre, né? Ou o ciclo de OKR por trimestre, né? Você pode fazer em ciclos menores também. Legal, né? O ponto é que você não pode só focar no curto prazo sem ter uma visão de longo prazo, porque isso aí, né, uma hora você pode acabar a gasolina. Né? Você está indo, não, tô indo muito bem, só que eu não sei para onde. Né? Então, você trazer essa visão da priorização constante, isso é um processo, né? Um protocolo. Né? De você conversar e ver, tá bom, qual que é a melhor cadência aqui para nossa circunstância, né? Agora também, talvez não adianta você fazer uma vez por mês, né? Porque aí você não consegue fazer coisas mais estruturantes, mais substanciais para construir uma base de mais médio e longo prazo, né? Então você precisa conseguir conciliar essas coisas, né? E você vai precisar aprender a dizer não, né? E uma experiência que eu tive lá, a gente tinha 600 projetos rolando, né? Eu tinha um portfólio de mais de 2 bilhões de reais em projetos, né? E a gente ia executando tal, e pô, a gente gerou muito valor, a gente entregou aqueles 2 bilhões lá, né? Mas a custa de muitas coisas e tal, e depois quando a gente conseguiu priorizar melhor, a gente aprendeu a priorizar, a gente acabou entregando mais valor mais rápido, né? Então essa é a chave, né? Você conseguir
encontrar esta forma da tua organização ali, do teu time e tal, conseguir ter essa conversa e ter um processo para ir repriorizando no período, na cadência adequada, né? Para o teu contexto. Essa tua fala deixa claro essa necessidade realmente da autodireção estar envolvida. Você trouxe bem. Porque senão o time A, o B ou C acha que está priorizando algo e é onde realmente vai em total dissonância com o que a autodireção quer. E aí é o que você falou, vai dar uma hora a autodireção falar que para com esse troço aí e faz o que eu tô querendo, o que eu tô mandando aí, um abraço, né? Então legal. E outra pergunta também, isso aconteceu com a gente, Pedro. No meio do trimestre que seja, ou enfim, independente da periodicidade ali, você também fazia ajustes de KRs, e eu não digo nem no quantitativo, mas mensuramos errado, tira esse KR daqui, isso também você vê como natural ou não, é falha lá de... Com certeza é uma falha, mas faz parte do processo. Né? E o que você não pode fazer é trocar aquele KR ou o que quer que seja no meio do percurso. Você não, tira esse aqui e põe esse outro. Simplesmente. Né? Você precisa chegar no final do trimestre e falar assim, não, peraí, lembra que a gente escreveu um KR errado lá? Então, por que a gente pensou aquilo lá? Não, a gente achou que era assim, essa não sei o que, tal, que ia suportar o objetivo e tal. Mas não suportou. Por causa disso, daquele outro, a gente aprendeu isso. Né? Porque se você não fizer esse processo, no próximo trimestre você vai definir um outro KR e depois você vai mudar, você vai errar. Né? Você vai assim, não quero mais isso, vou fazer aquilo outro. Então você não tem essa disciplina e você não aprende ao longo do processo e você no fundo você está definindo as coisas ao sabor da tua vontade daquele momento. Né? Perfeito. Então você precisa gerar o aprendizado. Né? Então tem que tomar cuidado com esses, troca, põe outro aí que a gente errou. Legal. Cara, eu vou aproveitar também essa fala, Pedro. A gente fala muito, né, hoje, para quem inclusive está aqui e não faz ideia do que a Berliner faz, nós somos uma empresa que auxilia. Hoje a gente fala com muita naturalidade, que a gente auxilia, a gente ajuda nossos clientes a aumentar faturamento e margem através de sistemas de gestão. A gente faz questão de falar isso. E quando muitas vezes nós temos esse tipo de conversa com os nossos clientes, aí a gente muitas vezes, né, ouve o seguinte, mas legal, onde que está a ISO aí? Né? E você na tua fala aí, você falou de requisitos da norma. Você falou de melhoria contínua, você falou de análise de causa raiz de um eventual problema. Então, legal pra caramba, porque quem tá nos ouvindo aqui, né, fica muito claro que, contrário do que, enfim, muito se prega por aí, sistema de gestão ISO é justamente para isso, para agregar valor, né, para aumentar a margem, aumentar o faturamento no negócio. Então, legal, cara, porque com certeza quem tem mais maturidade, né, em relação à maturidade técnica no assunto, na tua fala... Identificou. Então, bacana você ter comentado isso daí. Pedro, eu vi... você falou uma frase legal, cara, que eu vi... Você falou o seguinte, você contextualiza, tá? Eu imagino que você tenha falado isso, acho que foi lá na Nextel ainda, né? Que você teve que se transformar para poder ajudar a empresa a se transformar. E também é isso, assim, fica muito claro... que o tempo inteiro, aí contextualiza pra gente, foi isso mesmo? Foi Nextel ou não? Você já estava empreendendo? Começou na Nextel mesmo, né? Porque, cara, eu sou engenheiro, eu sou tímido pra caramba, né? Eu nunca pensei em empreender, mas na medida em que eu comecei a me meter com os OKRs dentro da empresa e eu fui entendendo os conceitos, eu tive que... Foi uma decisão, né? Consciente, né? Eu falei assim, não, eu preciso... pensar de outra forma, vai ser melhor eu pensar desse jeito, que isso vai ser melhor para mim. Né? Então eu fui tomando consciência das minhas limitações, de outras forças que eu tinha e tal, e eu fui transformando a minha maneira de trabalhar, de encarar as coisas, e quando eu reparei isso mais para frente, eu estava aplicando o próprio processo de OKR em mim mesmo. Legal, cara. Poxa, e aí que legal. Que culminou com eu decidindo sair, abrir minha empresa e tá enfrentando essa jornada aí. Que legal, que legal. Pedro, cara, olha, tem mais uma pancada de pergunta aqui e eu vou aproveitar, inclusive, para quem está nos assistindo, compartilhar esse vídeo, deixar aqui nos comentários perguntas, que depois a gente manda pro Pedro. O Pedro nos ajuda aqui com as respostas. Mas não esquece de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, curtir também esse vídeo. E eu vou caminhar aqui pro fim já, cara. Já vou caminhar pro fim. Pô, ficou bastante coisa aqui. Nós vamos ter que fazer outra. E a gente costuma, Pedro, sempre nesse encerramento, fazer uma perguntinha que é a seguinte. Se você pudesse voltar
tá? Lá no início da sua carreira ali profissional ou de estudos, qual dica, né, qual sugestão você daria para si mesmo hoje, Pedro, lá pro Pedro no início? Só que é o seguinte, não é aquele jantar longo onde, você vai bater um papo muito alongado, não. É alguns minutinhos só que você vai ter ali para poder voltar e falar consigo mesmo lá, que dica, que sugestão, o que você falaria para si mesmo? Não se prenda ao conhecimento que você está adquirindo naquele momento ali na faculdade, porque a vida pode te apresentar muitas outras oportunidades, né? Então, esteja sempre aberto a usar aquilo, né? Aproveitar aquele momento, né? Se dedicar ao máximo onde você está, mas procurando construir algo que te permita navegar em outros campos que hoje você, cara, não consegue ter ideia de que pode vir, de que pode surgir, de que você pode vislumbrar. Legal. Pô, Pedro, espero que você tenha gostado. Sim, gosto muito. Cara, foi muito legal mesmo. Eu comentei no início que, né, ia comentar como que a gente encontrou, mas foi numa entrevista super bacana que você deu pro pessoal lá da Band. Inclusive fica o convite pro pessoal ir assistir, jogar seu nome lá, vai cair essa entrevista, muito legal, além de outros conteúdos que você tem. E vou deixar agora, antes de me despedir, pedir para que você fique à vontade para se despedir, falar com a galera e fique à vontade, cara, para falar o que você quiser. Bom, obrigado pelo convite, pelo papo. Dava para ficar mais umas 8 horas aqui falando. Exato. Né? Realmente é muito agradável falar sobre esse tema, assim. E eu acho que vamos procurar aí o conteúdo sobre o OKR, porque vai ajudar muito vocês, seja no âmbito profissional ali na empresa, no time e tal, e mesmo para vocês individualmente, né? Para carreira de vocês, para vida pessoal e tal. Eu descobri que o OKR é uma ferramenta muito, muito poderosa para isso também, né? Fiz como eu comentei lá na entrevista na Band, né? Usei o OKR para definir melhor, né, ali minha saúde, né? Perder peso, né? Colesterol, aquelas coisas todas. E realmente é uma ferramenta muito poderosa, assim. Vale a pena estudar bem e praticar, sobretudo praticar, que é assim que eu aprendi o OKR, né, na prática, né, e não com teoria, não no PowerPoint e coisas do gênero. E é desse jeito que eu procuro ajudar outras empresas, né, a experiência prática, né, mas não é solto, não é de qualquer jeito, né, tem método para isso, né. E aí eu procurei incorporar isso nas minhas abordagens para facilitar o aprendizado das pessoas, porque, como você falou, né, a gente erra, né, e se a gente está começando certo, está tudo funcionando certo, talvez você não esteja tocando nos pontos que deveria estar tocando, né? Então acho que esse é um elemento importante para a gente ter em conta numa implementação de OKR. Obrigado. Pô, que isso, Pedro, foi ótimo, cara. Obrigado mesmo, com certeza vamos manter esse contato e mais do que convidado. Muitíssimo obrigado, agradeço também todo mundo que está aqui até agora e a gente se vê no próximo BLcast. Um abraço para todos. Valeu.